Olá, boa tarde. É, Dando continuidade, então, à aula de refreshment, agora vai falar a senhora Lilian Lobo Carneiro. Sérgio, você pontuou muito bem essa questão. O fato de permanecer tantos anos à frente da chefia de comissárias me transformou numa pessoa mais paciente e compreensiva, entendendo as diferenças de cada ser humano, principalmente por ser um grupo tão heterogêneo. Aplicar a lei ou punição requer individualizar a questão. Por isso, quando a disciplina deixa de ser cumprida, é preciso aprofundar o conhecimento sobre as razões que levaram a comissária ou funcionário a cometer tal deslize. Beatriz Silva, minha irmã. O treinamento foi um grande aprendizado em minha vida. Quando teria a oportunidade de fazer parto na casa da mãe pobre, treinamento de primeiros socorros, sobrevivência no mar e tantos outros ensinamentos se não fosse como comissária da Varg? E se não fosse todo esse conhecimento, como eu teria reagido em um pouso de barriga no Galeão com um Boeing 707 lotado de políticos vindo de Brasília? Tudo que eu já sabia através de treinamentos, como ao ver os bombeiros espalhando espuma pela pista, me deu tranquilidade para acionar as escorregadeiras e conduzir os passageiros para as portas de emergência. Sadi. O treinamento e a disciplina foram sempre um norte em nossas vidas. Tanto é que em um voo para o México, um pouco antes do café da manhã, enquanto escovava os dentes no toalete, ouvi o speech de um comissário convocando médicos para atender um passageiro que estava passando mal. Fiquei admirado com a conduta dos colegas na assistência e os procedimentos corretos na tentativa de salvar o ministro de Cuba. Eles ficaram abalados por não terem conseguido salvá-lo, mas eu os parabenizei pela demonstração de conhecimento e presteza na condução do caso. E isso devemos aos constantes cursos de aperfeiçoamento a que éramos submetidos. Dona Pina, então, pontua as situações de emergência e lembranças traumáticas. Pina, acho que agora todos podem relatar suas experiências pessoais quanto à questão de emergência. Como aconteceu e qual foi o aprendizado? Marcelo Xavier. Fiz o parto de uma passageira, o primeiro na aviação mundial, no voo 928 entre Rio de Janeiro e Natal. Um grande aprendizado. Marçal Júnior. Não sou propriamente pé frio, mas tive alguns incidentes que me marcaram pelo inusitado. Em um deles, vindo de Tóquio para Los Angeles, o motor 2, o da cauda, do DC-10 parou de funcionar. E a Sandra Lia meio que panicou. Entrou em pânico, né? E perguntou para o Macedo, o que eu faço agora? Ao que ele respondeu, passa um drink aqui e ali para os passageiros e para de me torrar o saco. Só vendo a cara de espanto dela, que reagiu de imediato com um sorriso. E na Cruzeiro do Sul, contavam que um conver de São Paulo para Buenos Aires, e durante o voo saiu uma malabareda do motor. O comissário gaiato, mas com presença de espírito para acalmar os passageiros, pegou o interfone e disse: Senhoras e senhores, a Cruzeiro hoje oferece serviço de grelhados e, como os senhores podem observar, nossa churrasqueira já está acesa. Isso demonstra o savoir-faire dos comissários que levavam com leveza os incidentes. Vilma Mourão. Nem sempre, né, Marçal? A escala me acionou para buscar de DC-10 os funcionários da Odebrecht em Luanda, que lá estavam retidos em função da guerra. Convencer a tripulação, dizendo-nos que a Varig contava com o respaldo da embaixada brasileira naquele país. Eram 2 DC-10 e tivemos que esperar o anoitecer para podermos decolar. Na decolagem, ouvimos o tiroteio dos angolanos que estavam tocaiados ao longo da pista. Não tínhamos combustível para regressar e tivemos de pousar no Congo para reabastecer.
No Congo, não havia quem autorizasse a colocação de combustível, pois a Varig não pousava ali. Houve um contato para que a TAP negociasse com a Ibéria para que essa última autorizasse o reabastecimento de nossos aviões e pudéssemos retornar ao Brasil. Essa jornada durou aproximadamente 25 horas ininterruptas, com passageiros saindo pelo gargalo, de tão lotada que estavam as aeronaves. Ao chegarmos ao galeão, foi dada uma ordem para que os aviões fossem para a área militar. Ali, entenderam que, por se tratar de passageiros brasileiros, deveríamos retornar à área civil. Com isso, tivemos que aguardar mais 2 horas para fazerem o pushback. Antes de desembarcarmos, um diretor da Odebrecht fez um briefing, solicitando a todos que nada deveríamos comentar sobre o ocorrido. Assim, ao sairmos do avião, tinha uma espécie de corredor polonês até uma condução para o despacho operacional. Foi uma experiência aterrorizante. Cashel. No início da década de 70, quando voava Avro, decolei de Uberlândia, vindo de lá, de Deus me livre, naquele voo mata-bicha com 10 escalas. Estava começando a escurecer e encontrava-me na cabine de comando. Eu estava fazendo o curso de piloto. Quando, logo após a decolagem, ocorreu aquela puta despressurizada e ouvimos um estrondo. Senti uma dor aguda no ouvido e eu fui para trás da cabine de passageiros para ver o que tinha acontecido com o comissário Farenzina. Quando eu olhei para o jump seat, que ficava na parte traseira da aeronave, ao lado da porta, não vi ninguém. Gelei. A porta de carga tinha escancarado e voado céu adentro. Imaginei que o cara tivesse sido levado junto com a porta. Mas como só tinha 6 passageiros a bordo, o comissário havia sentado na última fileira de assentos. Foi sorte dele, senão até hoje estaríamos procurando. Retornamos ao aeroporto, só que após nossa decolagem, os funcionários já estavam se preparando para ir embora, tendo até desligado o balizamento da pista. Então, o comandante deu um rasante sobre a pista, testemunhado pelos funcionários de terra que acabaram voltando para iluminar a pista. Foi um susto do cacete. Nós demos muita sorte porque a porta, ao se soltar, bateu só na parte mais forte do profundor e voou por cima. Se tivesse batido na ponta da asa do avião, o teria derrubado. Acharam a porta 15 dias depois, no meio de uma fazenda. Depois de pousarmos, fomos para a zona comemorarmos o fato de estarmos vivos. Arieta. Em março de 67, nós ficamos de 4 a 5 dias em Roma, pois o avião prosseguia para Beirute com a tripulação baseada lá. No retorno para o Rio, por volta de 3 e pouco da madrugada, o comandante do DC-8 errou a pista de pouso de Monróvia em função da fumaça oriunda da nebulização e queima dos seringais da Firestone. Os funcionários da empresa adotavam esse procedimento para evitar que a maresia se instalasse na plantação, que ficava próxima ao mar, e causasse ferrugem. Bem, a fumaça cobriu o aeroporto, que ficava no meio do seringal, e nós acabamos por pousar numa cidadezinha com poucos pontos de luz, o que confundiu o comandante. Foi uma porrada no chão. E Duarte gritou: "Que é isso? Meu Deus!" As duas janelas de emergência de cima das asas voaram para dentro do avião. E o fogo veio comendo tudo. Eu só me lembro que levantei correndo o jump seat junto com Duarte e passamos por cima da Mona, que tinha se machucado. Fui tentar abrir a porta sem sucesso. Em seguida, tentei a porta da galley, mas estava empenada. Ao ver o Marco Antônio caído, levantei-o e depois joguei o suco de térmica inteiro no meu corpo. Foi o que me salvou, pois ao me atirar para fora do avião, só queimei a ponta da orelha. Ver aquelas pessoas sem reação, pegando fogo como se fossem folha de papel, foi horrível. E até hoje, essas cenas
povoam meus pesadelos. Ao sair, busquei auxílio num casebre, tipo choupana. Próximo a ela tinha um riachinho, onde tomei água. Os médicos não sabem se foi ali que contraí meningite ou se foi de origem traumática. Os motoristas de alguns carros que circulavam próximos ao local do acidente é que me prestaram os primeiros socorros. Me deram creme de leite pela falta de leite, pois eu havia inalado tanta fumaça que não conseguia respirar. Morreram 51 pessoas, dentre elas o engenheiro de voo Abel, que teve a cabeça aberta pelo painel do avião. O único tripulante que morreu. O pássaro preto, de Souza, foi rasgado por um ferro que entrou em suas nádegas. O Santos teve bacia, perna, braços, tudo quebrado, como foi também o caso do Georgopoulos. Mas o primeiro acidente foi no Kurtz Commander, VBU, em Florianópolis. Quando nós decolamos, estourou o motor e o comandante Michelin fez uma curva acentuada, rasgando as árvores do matagal próximo à cabeceira da pista. Acabamos por pousar na água. Depois teve o caso do Constellation. Pousamos de barriga. Vocês têm a sorte de não carregar nenhuma dessas lembranças, enquanto eu sou considerado o maior pé frio da Varig. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Fique bem.